Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Beleza! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Hoje eu vou iniciar uma nova unidade, são as relações numéricas da química. Vamos que vamos! Vou começar o estudo de relações numéricas da química pela unidade de massa atômica. Átomos, moléculas e partículas subatômicas, como prótons, nêutrons e elétrons, são entidades muito pequenas, invisíveis aos nossos olhos. Para se medir a massa dessas partículas, foi criada a unidade de massa atômica, representada pela letra U, minúscula. Esta unidade é muitas vezes menor do que o grama. O valor do U é igual a 1 dividido por 6 vezes 10 elevado a 23, que é igual a 1,67 vezes 10 elevado a menos 24 grama. Este número é muito pequenininho. Este número está em notação científica. Para se transformar este valor, que está em notação científica, em notação decimal, deve-se andar com essa vírgula 24 casas para a esquerda. Olha aqui, é 10 elevado a menos 24. Então, daqui até aqui são 24 casas, é só contar. 0, e um montão de zeros, 167 grama. Vamos estudar agora a massa atômica de um elemento químico. Dos 118 elementos químicos conhecidos, 88 deles são naturais. E dentre esses 88 elementos químicos, apenas 20 possuem somente um tipo de átomo. Logo, a massa de cada um desses 20 elementos químicos é igual à massa de seu único tipo de átomo. Os outros elementos químicos naturais possuem isótopos. Só para lembrar, isótopos são átomos que possuem o mesmo número atômico e diferentes números de massa. Quando o elemento químico possui isótopos, os seus átomos apresentam massas diferentes. E a massa deste elemento químico é calculada pela média entre as massas de seus isótopos. Então está aqui a massa de um elemento químico, também conhecida como massa atômica de um elemento químico, representada por Ma, M maiúsculo e A maiúsculo, é calculada pela média entre as massas dos isótopos naturais desse elemento. Como cada isótopo do elemento químico possui uma ocorrência percentual ou abundância na natureza, a massa atômica do elemento químico é calculada pela média ponderada. Aqui está um exemplo. O elemento químico cloro possui 2 isótopos naturais. O cloro de número de massa 35 é o cloro 35 e o cloro de número de massa 37. É o cloro 37. A massa do isótopo cloro 35 é igual a 34,968853 U. E a massa do isótopo cloro 37 é igual a 36,965903 U. U é a unidade de massa atômica. Cuidado! Número de massa não é igual à massa do isótopo. Número de massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons do átomo. O seu valor é inteiro e não possui unidade. A massa de um átomo é igual à soma das massas dos seus prótons e dos seus nêutrons. E possui unidade. É a unidade de massa atômica U. A ocorrência natural do isótopo 35 do cloro é igual a 75,76%. E a ocorrência natural do isótopo 37 do cloro é igual a 24,24%. Estas são as percentagens em massa com que estes isótopos aparecem na natureza. Como o elemento químico cloro possui 2 isótopos naturais, a massa atômica deste elemento químico é calculada pela média ponderada entre as massas dos seus isótopos naturais, considerando como pesos as percentagens em massa destes isótopos na natureza. Então, aqui a gente faz 75,76,
que é a ocorrência natural do primeiro isótopo, vezes a sua massa, mais 24,24, que é a ocorrência natural do segundo isótopo, vezes a sua massa. O resultado desta soma a gente divide pelo somatório das ocorrências naturais, que é igual a 100%. Resolvendo este cálculo, a massa atômica do elemento químico cloro é igual a 35,45 U. Massa atômica tem unidade. Aproximando esse valor, tem-se 35,5 U. Observe o seguinte, nenhum átomo de cloro tem massa igual a 35,5 U. Os isótopos do cloro têm massas diferentes deste valor. Porém, para facilitar os cálculos, a gente considera que a massa de um átomo de cloro é igual a 35,5 U. Esta aproximação é válida porque em química a gente não costuma trabalhar com apenas um átomo, e sim com um número muito grande de átomos. Portanto, mesmo que um átomo de cloro não tenha este valor de massa, eu posso utilizar essa média para se determinar a massa de uma amostra que contenha um número grande de átomos de cloro. Basta multiplicar o número de átomos de cloro presentes na amostra pelo valor médio, que é a massa atômica do elemento químico cloro. Um detalhe importante, o número de massa de um isótopo não é igual à sua massa, porém os valores são próximos. Logo, para se calcular a massa atômica de um elemento químico, a gente pode substituir a massa do átomo pelo seu número de massa. O resultado final é aproximadamente o mesmo. Então aqui está como a gente faz o cálculo da massa atômica de um elemento químico. Considere um elemento químico formado por apenas dois isótopos. X é o símbolo do elemento químico. A gente sabe que os isótopos possuem o mesmo número atômico. Logo, eles possuem o mesmo símbolo. A1 é o número de massa do primeiro isótopo. A2 é o número de massa do segundo isótopo. A ocorrência natural do primeiro isótopo é igual a X%. E a ocorrência natural do segundo isótopo é igual a Y%. A massa atômica de um elemento químico é calculada pela média ponderada entre as massas dos seus isótopos. Mas como eu falei no slide anterior, eu posso, no lugar das massas de cada um desses átomos, utilizar os seus números de massa, já que os valores são próximos. Então vamos lá, eu multiplico X vezes A1 e somo com Y vezes A2. O resultado desta soma eu divido pela soma das porcentagens, que é igual a 100. Vale lembrar que x mais y é igual a 100. Se o elemento químico tiver mais um isótopo, por exemplo, a gente coloca mais um símbolo x com o número de massa A3, a porcentagem vai ser igual a Z%, e a gente inclui mais uma parcela nesta fórmula, Z vezes A3. Beleza? Show de bola! Muito tranquilo isso daí, não é? Muito bem! Vamos que vamos! Outro exemplo, o elemento químico boro possui dois isótopos naturais, o boro de número de massa igual a 10 e o boro de número de massa igual a 11. A ocorrência natural do primeiro isótopo é igual a 20% e a ocorrência natural do segundo isótopo é igual a 80%. Vou calcular a massa atômica do elemento químico boro. Então, olha aqui, a gente multiplica a ocorrência natural pelo número de massa do primeiro isótopo, mais a ocorrência natural vezes o número de massa do segundo isótopo. E o resultado desta soma a gente divide por 100. 20 mais 80 é igual a 100. Fazendo os cálculos, 20 vezes 10 é igual a 200, 80 vezes 11 é igual a 880, 200 mais 880 é igual a 1080, dividido por 100, o resultado é 10,80 U. A massa atômica tem unidade, não esqueça. Pessoal, os valores das massas atômicas dos elementos químicos são fornecidos na tabela periódica. Então, eu coloquei aqui a legenda da tabela periódica que eu costumo trabalhar com vocês.
Para cada elemento químico são fornecidos o número atômico, o símbolo, a eletronegatividade, o nome do elemento químico e embaixo a massa atômica aproximada. Na tabela periódica costuma-se colocar apenas o valor da massa atômica. Porém, no momento de resolver os exercícios, você deve colocar a unidade. Então, aqui está uma tabela contendo alguns elementos químicos e suas respectivas massas atômicas dadas em U, que é a unidade de massa atômica. Olha lá o que eu falei! Atenção! Número de massa, representado pelo A maiúsculo, é a soma do número de prótons com o número de nêutrons de um átomo. É um número inteiro, não possui unidade. Massa de um átomo é a soma das massas dos prótons e dos nêutrons de um átomo e é dada em unidade de massa atômica U. Lembrando que a gente não soma a massa dos elétrons, pois eles têm massa desprezível. Agora, a massa atômica de um elemento químico, representada por Ma, ambas as letras maiúsculas, é a média ponderada entre as massas dos átomos isótopos desse elemento químico, e seu valor é dado em unidade de massa atômica U. Como eu falei, quando o elemento químico possui isótopos, nem todos os seus átomos possuem o mesmo valor de massa. Por isso, para se determinar a massa de um elemento químico, a gente deve calcular um valor médio. E este valor médio é considerado como a massa de um átomo desse elemento químico. É como se todos os átomos desse elemento químico que possui isótopos tivessem a mesma massa. Vou ficando por aqui. Se você gostou dessa videoaula, não se esqueça, deixa aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor, se inscreva já! Muito obrigado por sua atenção. Até a próxima videoaula. Já estou indo. Tchau, tchau. Fui!